Capsu, e nós vamos falar agora sobre as anotações que tinham no caderno do careca do INSS. Meu amigo, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste com isso. Por que eu poderia ficar feliz? Porque o cara é o ponto central dessa corrupção no INSS. Claramente, ele que coordenava as empresas na questão de extorquir aposentados e coisa e tal, e daí pagar os funcionários do INSS para manter essa coisa funcionando, né? Então, ele certamente tem informações ali que colocaram o governo Lula num problema muito sério, tá? Mas, além disso, não é só isso. Também está escrito no caderno desse careca do INSS a questão de pagamentos para a Justiça do Distrito Federal. Ou seja, juízes e procuradores estariam sendo pagos também por esse pessoal. Por quê? Porque quando os aposentados reclamavam, estão descontando aqui, vou entrar na justiça para parar com esse desconto. Sabe o que acontecia? Os juízes iam lá e negavam, não, que você aceitou, tem que descontar, agora aceitou, tem que descontar, e não sei o que lá. E no final das contas, era por quê? Porque estavam recebendo grana do careca do INSS. Isso, é lógico, é um absurdo completo, mas isso também me dá um medo. Por quê? Porque isso pode cagar a coisa toda, meu amigo. No que chegou na justiça, aí a justiça agora vai querer se proteger. Olha o que está acontecendo com aquele esquema de venda de sentenças lá no Mato Grosso. O pessoal está abafando absurdamente, porque já chegou no STJ. Se chegar no STF, aí acaba. Chegou no STF, acaba. Lembra que esse caso do INSS já está com os juízes do STF, né? Por quê? Porque eles já viram que tem merda grande nisso daí. Essa notícia foi sugerida por Forebs, testando o limite de caracteres aqui, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Piauí está trazendo aqui uma reportagem mostrando uma anotação explosiva do careca do INSS. O careca do INSS está aqui, ó. O esquema de fraudes que drenou bilhões das aposentadorias dos brasileiros atravessou 3 governos, muito mais do que isso, tá? Esse esquema de desconto de aposentadoria, isso é muito antigo mesmo. Em 1990 já tinha essa porcaria. Então, assim, muito mais do que 3 governos, mas pelo menos até a Piauí já desistiu de dizer que isso daqui era no governo Bolsonaro, né? Isso no governo Dilma já tinha esse tipo de coisa, né? E resistiu a sucessivas tentativas de contenção. No centro da engrenagem operavam servidores de alto escalão do INSS e entidades de fachada que lucravam com descontos indevidos em folha. Mas uma anotação descoberta pela Polícia Federal pode elevar a gravidade para outro patamar. No caderninho do careca do INSS estava escrito aqui, ó, Stefanuto 30% e Virgílio 30%. Olha que coisa. Ou seja, provavelmente se referindo ao presidente do INSS, o Stefanuto, e ao procurador-geral da autarquia, o Virgílio de Oliveira Filho, ambos também investigados e afastados do cargo. Ou seja, esse pessoal lá do INSS, empossado pelo Lula, colocado nesses lugares pelo Lula, estavam recebendo propina de 30% de alguma coisa, 30% de algum valor que eles estavam recebendo lá dentro, estava indo para esse pessoal exatamente para comprar a cumplicidade dele nesses descontos. Então você vê que era uma armadilha mesmo, era uma quadrilha que estava roubando. O Lula falou que não, que isso aí é caso de pobre roubando pobre. Não, não é caso de pobre roubando pobre não, aqui, ó. Aqui os carros, os carros que tinha lá na garagem do cara. Só carro de rico, não tem pobre roubando rico, roubando pobre aqui não. É rico roubando pobre. O sindicalista, é tudo sindicalista rico que estava ganhando dinheiro com isso, né? E esse cara estava no meio da história aqui, ó. Uma reportagem pela Piauí há poucos dias detalhou o pagamento das propinas a Oliveira Filho, né? O Virgílio de Oliveira Filho estava recebendo dinheiro. Parece que recebia através do filho dele. O cara depositava na conta do filho desse Virgílio de Oliveira Filho. Lembrando que ele era indicado pelo Lula, indicado pelo Carlos Lupe lá, que foi colocado pelo Lula, ou seja, é a turma do PT ali, né? A Piauí ouviu 4 autoridades que tiveram acesso ao material apreendido na operação. Todas confirmaram a citação do braço do judiciário do STF, mas há uma divergência em relação ao percentual. Para um, a anotação informava Justiça do Distrito Federal 15%, para outros, Justiça do Distrito Federal 40%. Ou seja, existe, a gente não sabe ainda, não temos a evidência visual disso ainda, mas o pessoal já falou que havia a indicação nesse caderno do careca do INSS dizendo Justiça do Distrito Federal uma porcentagem qualquer. Ou seja,
algum ponto, algum valor desse negócio estava sendo enviado para a justiça, né? É o que eu falo para vocês, o pessoal fica com esse preconceito contra a justiça libertária, não porque a justiça privada não iria funcionar, porque o pessoal ia pagar e coisa e tal, não, é o contrário. A justiça libertária funciona exatamente porque se um pagar, o outro não vai aceitar aquele tribunal. Tem que ser um tribunal que ambas as partes concordem que é um tribunal isento. Se um tribunal começa a vender sentença, uma das partes não vai aceitar. Aquela que quer comprar a sentença até aceitaria, mas a outra que tem razão não vai aceitar. Então, a única maneira de um tribunal existir na ética libertária é exatamente sendo isento, né? Ao contrário, a justiça estatal é uma pilha, uma coisa, é roubalheira de cima a baixo. Não estou dizendo que todos os juízes sejam corruptos, que toda a justiça seja corrupta, mas tem um bocado de juiz corrupto, um bocado de gente corrupta lá. Por quê? Porque esse pessoal não tem problema, cara. Qual a pior punição que eles podem receber? Aposentadoria compulsória. Ou seja, praticamente nada, né? E diga-se de passagem, a menos que você tenha feito alguma coisa a favor da direita, ou que você tenha criticado a esquerda, ou tenha feito medidas de conter corrupção, o risco de você ser afastado é mínimo, né? Que só vender sentença? Ah, não, só vender sentença tá beleza. O problema é ajudar a direita que não pode. Aqui, a Polícia Federal está debruçada sobre essa informação. Até agora trabalham com duas hipóteses. Os percentuais podem se referir a despesas judiciais, ou numa leitura grave, indicar um repasse de propina. Ah, para com isso. Justiça do DF, 40%, Stefanuto, 30%, Virgílio, 30%. É lógico que é propina, porra. É lógico que é uma grana que eles estão dando para os caras, para justamente os juízes que estão tomando decisões a favor das associações, né? Porque, de novo, o que acontece nesses casos, né? A associação está tirando dinheiro da conta do aposentado ali, vai ter aposentado que vai entrar na justiça, vai falar, não, peraí, essa coisa aqui tá tirando do meu INSS de forma injusta. E lembra que eu já expliquei para vocês, né? De acordo com o CDC, dinheiro cobrado indevidamente tem que ser devolvido em dobro. Então, se a pessoa tirou da conta do aposentado, sei lá, 20 mil reais, tem que devolver 40 mil. Evidentemente que as associações não gostam disso, dá prejuízo, pô, não pode. Então o que eles estão fazendo? Estão bancando juízes no Distrito Federal, eu imagino que seja o caso, o local onde eles tenham mais contato ali, que tenha mais ações e coisa e tal, para justamente negar essas ações, negar a investigação, negar qualquer coisa. E daí é mais lucro para eles e sobra um dinheirinho para esse pessoal. Vamos aguardar a investigação, mas isso é explosivo, por um lado. Por um lado, porque, por exemplo, a ligação com o Lula já está aqui, ó, Stefanuto e Virgílio. A ligação com o governo Lula já está estabelecida aqui. O Lula já vai para a cadeia já em algum tempo. Não sei quando que ele vai para a cadeia, mas ele vai para a cadeia, eu tenho certeza. Isso daqui é o Petrolão 2.0, já dá cadeia para o Lula de novo, né? Agora, a questão do judiciário é um problema, porque você lembra, né? A Lava Jato desandou quando chegou no amigo do meu pai. No que chegou lá no STF, o pessoal, opa, parou a brincadeira, desmandou tudo. Não, acabou isso aqui, não pode brincar. Agora a brincadeira ficou séria, não pode mais. Por enquanto, está na Justiça do Distrito Federal. Então, em princípio, não é o STF ainda. Mas mesmo aqui, eu duvido que não... Eu acho pouco provável que não vai ter alguma proteção aí, né? O corporativismo, né? O judiciário protegendo o judiciário, né? Os documentos que agora vêm à tona foram apreendidos na operação sem desconto deflagrada pela Polícia Federal na manhã de 23 de abril, aquela operação inicial que começou essa coisa toda, né? E um servidor da autarquia ouvido pela Piauí atribui o sepultamento da medida a Stefanuto. Ele enterrou o assunto aqui, ó. Enquanto os repasses suspeitos e percentuais se multiplicavam, propostas de controles e auditorias internas eram sistematicamente engavetados. A proposta da cooperação da CGU com o INSS para prevenir fraudes, por exemplo, foi arquivada sem explicações em janeiro de 2024. Um servidor da autarquia, ouvido pela Piauí, atribuiu o sepultamento da medida a Stefanuto. Ele enterrou o assunto. Tá isso. É por isso que eles não aceitaram o SafeVol lá. É lógico, evidente. Vocês sabem, né? Quando teve a visita da Polícia Federal aqui na minha casa, foi por conta de um software que eu vendi, que era um software de inspeção de código para checar questão de fraude exatamente para o INSS. Aí acusaram a empresa de um monte de coisa, da empresa ser montada em cima de uma loja de vinhos. Na verdade, a empresa era ali porque era o cara que vende, né? O vendedor do processo, o cara que faz a ponta final do processo. Mas no final das contas, derrubaram, eu fui acusado de corrupção, teve um monte de coisa nessa história toda aí, acabei sendo isentado, tá? Não tinha nada a ver com isso. Pode ser que tenha algum problema com o pessoal que fez a licitação, aí eu não sei. Mas é por isso que deu problema. É por isso que deu problema.
porque eles estavam com medo de que esse software que eu fiz, quando fosse usado lá no INSS para investigar fraude no código, ia achar essas lambanças toda, ia ter recomendação de antifraude, coisa e tal. Esse pessoal, todo mundo deve ganhar dinheiro em cima disso. Aí deram um jeito de escalonar, de acusar de fraude, de tentar melar a licitação e coisa e tal. Tá explicado isso aqui, evidente que é isso, né? Aqui, o adiamento de medidas que poderiam enfrentar as fraudes tornou-se regra. É regra. Não deixavam nada que pudesse indicar as fraudes, que pudesse aparecer a fraude. A Piauí, Glauco Hamburg, o primeiro presidente do INSS do governo Lula, disse que apresentou o plano de implementar biometria dos associados em março de 2023, mas o Ministério da Previdência Social não deu maior atenção ao assunto. É lógico, pô, os sindicatos estavam ganhando dinheiro. O pessoal, cara, o pessoal do Lula vive de roubar aposentado, sempre fez esse tipo de coisa, né? E aqui, ó. Na gestão de Stefanuto, a biometria encomendada à Dataprev levou quase 2 anos para sair do papel. E quando foi finalmente implantada, Stefanuto permitiu que funcionasse por 6 meses, junto com a biometria fake contratada pelas entidades. Ou seja, né, ignorou a biometria efetiva no final das contas. Ou seja, é um absurdo essa história. Realmente, claramente tem roubalheira, e desde aquela época, desde muito tempo atrás, não tenha dúvida. Aqui, ó, aqui tem a explicação de como é que eram as entidades ligadas ao careca do INSS, um monte de coisa aqui, e lógico, os sindicatos estavam nessa também, né? A grande coisa foi isso, o grande aumento foi justamente no governo Lula que começou essa roubalheira. Aqui, ó, ao todo o esquema teria desviado mais de 6,3 bilhões em todo o país entre 2019 e 2024, segundo apurou o UOL. Os próprios investigadores que pediam bloqueio consideravam improvável que se consiga recuperar os valores desviados em sua totalidade. É lógico que não, né? Aqui, ó, nessa empresa aqui do cara, aqui do careca do INSS, que foi, aqui, ó, foi acusado de enviar mais de 9 milhões a pessoas ligadas ao dirigente do órgão, só tinha 30 mil reais na conta, que é 24 mil reais na conta bancária. Mas isso aqui é lógico, né? No momento que sai um negócio desse, o pessoal tira o dinheiro todo, evidentemente, né? Aqui, ó, o filho de um dos diretores do INSS chegou a receber 1,3 milhão da Prospect entre março e agosto de 2023. Era muito dinheiro colocado nessa história, né? Aqui, ó, a justiça determinou o bloqueio de bens da empresa, mas foi pouco frutífero. O Banco do Brasil encontrou só 20 mil reais. A PF identificou 31 milhões recebidos de entidades. A investigação da Polícia Federal, a partir de dados do COAF, apontou que a empresa recebeu mais de 31 milhões de 6 entidades suspeitas. Ou seja, o que acontecia? Várias entidades pagavam esse cara porque esse cara era quem tinha contato lá no INSS, conhecia os técnicos, diretores e coisa e tal, e fazia o pagamento para continuar fluindo a parada, né? Aqui, ó, e mais do que isso, o ministro da Previdência se reuniu com o careca do INSS logo no início do governo Lula. O Volney Queiroz se reuniu com o lobista careca do INSS e ex-dirigentes investigados pela PS antes de assumir o cargo no governo Lula em 2023. Está aqui a reunião, olha que beleza. Todo mundo aqui fazendo a reunião bonitinha, e lembra, esse cara aqui é o atual diretor do INSS. Ele também está envolvido nessas decisões todas, nessa lambança toda. Se alguém acha que esse problema está resolvido, não. Eles estão em modo de abafar as coisas para deixar passar um tempo e voltar a roubar os aposentados todos de novo, tá? Não fiquem iludidos se por um acaso eles pararam de roubar os aposentados, daqui a pouco eles voltam a roubar tudo de novo, porque é uma quadrilha que está lá no governo, né?